Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um noticiário esportivo do Vasco da Gama, com muita apreensão e muita ansiedade. Vamos falar muito aqui sobre o jogo do Vasco contra a equipe do Juventude, que acontecerá amanhã no Alfredo Jaconi. O Vasco com vários desfalques de peso para essa partida. O Álvaro Pacheco, que corre o risco de ser demitido se o resultado não vier, muita apreensão no tocante à votação que vai acontecer hoje na Câmara dos Vereadores relativo ao potencial construtivo de São Januário, duas empresas aí disputando palmo a palmo para poder comprar esse potencial construtivo. A situação também envolvendo o name rights de São Januário, muito próximo de ser anunciado, né? Confirmadíssimo aí o acordo aí com a Crefisa. Vamos falar muito aqui de outra movimentação polêmica que está essa novela aí do Felipe Coutinho. A gente vai explicar para vocês por que a situação está demorando, por que está atrasando, mas o mais importante é que o Coutinho vai ser jogador do Vasco da Gama e vai trazer dois reforços aí com ele. Bom, e vamos falar muito aqui também sobre esse escândalo da 777 Partners lá em Delaware, certo? Que atinge aqui o Vasco da Gama, uma coisa que a gente tem que falar bastante, porque aqui no Vasco tem sócios, sim, que fazem parte aí dessa 777 Carioca, que está lá em Delaware. O Vasco que pode aí sofrer sanções por conta dessa situação. Vamos falar aqui sobre a proposta da 777, que ela recebeu de 680 milhões, e a reestruturação aí da SAF Vasco, porque o Pedrinho vai anunciar essa semana os nomes aí para poder preencher as lacunas, perfeito? Que estão em aberto, e sobretudo a situação do senhor. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, deixe o seu like, faça parte da nossa família, tá, pessoal? Se inscreva aqui no nosso canal. Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre Vasco da Gama e Juventude, jogo que acontece lá no Alfredo Jaconi. O Vasco vai ter muitos problemas para esta partida aí. O Vasco não vai poder contar aí com o Galdames, não vai poder contar com o Piton e não vai poder contar com o Paí, de quebra com o Vegete. 4 jogadores aí, sendo que 3 deles é importantíssimo. E o seguinte, o Vasco precisa vencer, porque se o Vasco não vencer, vai entrar na zona do rebaixamento com toda certeza. E o Álvaro Pacheco já está ali com as malinhas dele pronta. Então é bom que o Zé da Boina vença esse jogo aí para não voltar para Portugal, tá? Olha só, pessoal, a situação do Ramon Dias, tá? O Ramon Dias realmente pode voltar aqui para o Vasco da Gama para ser o treinador, certo? Vamos aguardar o treinamento de hoje, que está acontecendo na parte da manhã, e a escalação vai ser divulgada na parte da tarde, para a gente não ficar especulando situações aqui de escalação. Meus amigos, com relação à situação da votação do potencial construtivo, muita ansiedade, né? Muita apreensão, porque hoje será a última votação, tá? Bom, o seguinte, esperamos que não haja emendas. Não tendo emendas aí, sendo votado hoje, aprovado, lembrando que a gente precisa ali de 26 sims ali de vereadores, pelo menos 26 vereditos positivos, para que essa PL, para que esse projeto de lei possa
voltar aí para o Eduardo Paes, para ele assinar e ser publicado aí no Diário Oficial daqui do Rio de Janeiro. Existem duas empresas, tá, disputando palmo a palmo aí a situação do potencial construtivo do Vasco da Gama. Uma construtora, que se trata da Cirela, e uma rede hospitalar, que se fala aí da Reddor, tá? E com relação à situação do naming rights, a gente passa aqui para vocês, tá? Proposta de pé da Crefisa aí, do seu Lamac. O seu Lamac já teria até escolhido o nome da empresa que vai cuidar ali de São Januário, que se chama a Crefipar, tá? É a mesma empresa que cuida da Arena Barueri. Perfeito? 300 milhões em 15 anos. O Vasco pode antecipar parte desse dinheiro como se fosse um aporte para poder reforçar a equipe com o dinheiro do name rights. Perfeito? Então a gente vai ficar atenado hoje na votação na Câmara dos Vereadores. Situação aí do Felipe Coutinho. Deixa eu explicar para vocês, pessoal, por que está demorando muito. Vamos lá. O Vasco foi entregue ao Pedrinho sobre um caos financeiro gigante. Você precisa dar garantias ao atleta, tá? Não é desculpinha. Mas a 777 deixou o caixa do Vasco da Gama devastado. A 777 arruinou o Vasco. O Vasco está até com situações de penhora aí na justiça, que o Pedrinho, mais o Paulo Salomão e o Felipe Carregal estão desenrolando. Então, não é só trazer o Felipe Coutinho, tem muita coisa extra-campo que essa empresa maldita, essa 777, deixou pendente. E o Vasco está negociando aí o pagamento, tá, também ao Atlético Mineiro sobre aquela situação do Jair e também do PH. Porque o Vasco não pode tomar um transfer ban agora. Se tomar transfer ban, não adianta, não tem como anunciar o Coutinho. Então, muita coisa acontecendo além de Coutinho. Agora, o Coutinho teve muito próximo aí de não vir para o Vasco da Gama na última sexta-feira, tá? Por conta daquela situação do Edmundo. O Pedrinho foi pego de surpresa, porque ele foi abordado pelos representantes do Coutinho na reunião, falando que o Pedrinho tinha dado 2 papos aí. O Pedrinho teve que contornar toda a situação e o Coutinho já está com uma proposta formalizada, tá? O Vasco aceitou tudo que o Felipe Coutinho colocou nessa proposta aí. Agora a gente depende, essa proposta ela vai, além do jogador, para o Aston Villa, que detém os direitos econômicos do jogador. Então a gente aguarda a resposta do Aston Villa. O Coutinho não vai jogar em clube nenhum daqui do Rio de Janeiro que não seja o Vasco da Gama. E o Pedrinho sabe que se o Coutinho não vier, a administração dele está arruinada. Então podem ter certeza que o Felipe Coutinho vai vestir a camisa do Vasco. E junto com o Felipe Coutinho vem o Souza, que já tem uma proposta, já está desenrolando aí a situação da rescisão dele, além da situação do Alex Teixeira, perfeito? Bom, sobre essa situação agora aí da 777 Parques, daquela fraude lá em Delaware, esquema de pirâmide, passar aqui para vocês, tá? A empresa que está sendo denunciada lá é a subsidiária da 777, e é a 777 Carioca, que é a empresa que tem vínculo aqui com o Vasco da Gama. A informação que chega na parte da manhã, que a corte lá de Delaware vai até a última instância para apurar esses atos criminosos. Eu espero que não tenha ninguém do Vasco da Gama ligado a essa empresa como sócio, porque se tiver, a justiça norte-americana vai falar e vai pegar muito mal. Vai ser um escândalo muito grande. E sobre a proposta aqui da 777 Parques, tá? Essa proposta de 680 milhões que chegou ontem,
tá? Está na mesa da 777 e só depende do recurso aí de agravo interno. Porque se esse recurso foi definido, nas próximas horas, a 777 Partners venderá 31% aí da SAF do Vasco. Eu já dei a minha opinião, acho que o Pedrinho tem que se posicionar com relação a isso e não deixar vender, porque a 777 deixou o Vasco da Gama totalmente destruído em cargos financeiros. A 777 não pode sair daqui com 680 milhões, devendo a SAF Vasco, um monte de compromisso aí cercado. Então, o Pedrinho tem que embargar essa situação aí. Não pode deixar vender, porque se deixar vender é bom para a 777, bom para a empresa que está comprando, independentemente da empresa que seja, e ruim aqui para o Vasco, porque a gente só vai receber 390 milhões. Isso não paga a dívida do Vasco, nem a metade da dívida do Vasco. É muito grave a situação. Então, a gente passa tudo para vocês, sem maquiagem, sem sacanagem. Se inscrevam no nosso canal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!